E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais como analisar o gráfico de uma forma correta, de forma perfeita, entendendo toda a movimentação do gráfico para que você faça uma entrada de compra, uma entrada de venda, sabendo interpretar o gráfico. Aqui foi simples, ó. Eu estou vendo o gráfico fazendo uma consolidação na região e tem um gap aqui no passado. Tem um gap aqui no passado, não sei se você consegue ver o gap aqui, ó. O gráfico veio nessa consolidação fechar o gap, fechou o gap com toda a força para continuar subindo. Então eu já entrei com duas taxas ali, entendendo a movimentação, saberia que o risco ali era mínimo de acontecer alguma coisa para fazer a minha entrada. Quando você está trabalhando o gráfico, você tem que procurar justamente fazer essas movimentações a favor dos grandes movimentos. Tá lá, ó, né? Eu acho que quanto a isso não tem erro nenhum. A essa análise, você que me acompanha, você que está chegando, você que está aprendendo agora, ó, tem um gap nessa região, o gráfico já estava em região de resistência, porém muito resistido nessa região. Aqui é uma possibilidade de continuidade de preço, porque eu estou olhando o contexto do mercado, entendendo o contexto do mercado para fazer a minha entrada. Perfeito, né? Eu acho que não, quanto a isso não tem erro. Já entrei com duas taxas ali para garantir o movimento do mercado. Você que é novo, que está chegando aqui, que quer aprender mais sobre como analisar o gráfico, eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis um e-book. São 36 páginas com 16 padrões de vela que eu mais utilizo no meu dia a dia. Isso aqui é para ajudar você no momento da execução, fazer as suas entradas com mais calma, com entendimento lógico. Então você pode fazer o download de forma simples aqui no meu canal do YouTube. No canal do YouTube você vai encontrar aqui na parte superior, acima, o meu canal do Telegram. O que tem a ver o meu canal do Telegram? É lá que você baixa o e-book, tá? Então, abaixo de todas as videoaulas, assim como no canal do Telegram, você encontra o e-book para download. Assim como tem o WhatsApp aqui para tirar dúvida, tem direct no Instagram para tirar dúvida e tem o link do treinamento. Treinamento este que uma vez dentro do treinamento, ele é de entrada vitalícia. Você vai estar dentro da plataforma recebendo todas as atualizações, todas as aulas novas e tendo suporte diretamente comigo. Quando você entrar aqui no Telegram, você vai ver o Telegram, você vai ver aqui uma mensagem fixada, vai clicar nela e aí vai abrir os links para download, tá bom? E aí você faz o download. Aqui você vai ver resultados de alunos como o Jefferson batendo meta. Você vai ver resultados aqui como o Giovanni batendo meta. Você vai ver os resultados aqui como o Rosivaldo batendo meta. Você vai ver o resultado aqui como o Eliseu batendo meta. Aqui o Hélio batendo meta. As aulas que eu subo para o YouTube. Geilson batendo meta. Aqui o Marcelo batendo meta. Rodrigo batendo meta e fazendo saque, mais um dia positivo, né, Rodrigo? Outro Rodrigo aqui, ó, um 5-0. Tem vários alunos chamados Rodrigos. Roberta aqui, ó, mais 20 doletas. O outro Rodrigo aqui, ó, 3-1. Passarinho cantando ao fundo. Marlon aqui, ó, fazendo um 9-1. Juliano batendo meta e assim por diante, tá? O Pedro aqui batendo meta, ó. Se eu for ficar mostrando aqui, eu vou ficar... Eu vou ficar aqui o tempo todo nosso de análise mostrando resultados de alunos. Entendeu? Porque quando você começa a compreender o gráfico, você começa a entender as movimentações do gráfico. Compreendendo as movimentações do gráfico, ao saber interpretar o gráfico, você sabe o momento da compra e da venda em suporte e resistência. Compreendeu? Então esse momento da compra e da venda em suporte e resistência, ele é muito ligado a todo o contexto gráfico. Eu não faço uma compra aqui, eu não faço uma compra nessa região. Ah, Cadu, ele consolidou. É simples. Quantas vezes você entrou numa consolidação como essa, por exemplo, comprado e o gráfico fez assim, ó, entrou vendido.
E você até hoje não entendeu por quê, porque você entrou comprado o gráfico e fez isso. Porque tem uma disponibilidade gráfica, uma disposição gráfica, que é como se fosse um gabarito mostrando para mim a continuidade do preço. E é isso que a análise gráfica faz. Ela nos ensina, nos instrui a ter esse entendimento técnico. E aí você sabe como analisar, você sabe como operar, tanto regiões de suporte e resistência, como tendência. Você sabe aplicar um padrão de vela na região correta, no momento correto, você sabe a hora de negociar, seja com compra ou com venda do ativo ali naquele momento gráfico. Conseguiu compreender? Como eu fiz aqui essa entrada e já fiz 2 taxas, sabendo da perspectiva positiva ali daquela região. Vamos abrir os ativos aqui, vamos ver outra possibilidade. Binários, ó, Euro GBP, ouro. Quando aparece ouro assim no gráfico, confesso a vocês que eu não gosto muito não gosto muito do ouro. Pelo menos aqui para binários eu não gosto. Ó, não vejo nada de interessante, vou sair do ouro. Audi JPY, vamos dar uma olhada em Audi JPY. Olha o que o gráfico está fazendo aqui. Ainda existe possibilidade de queda? Ainda existe possibilidade de queda. Vou continuar com ele. Espero que ele faça um movimento até aqui essa região. Ó. Espero que ele faça um movimento até essa região. Deixa ele subir um pouquinho aqui. Ó. Essa possibilidade de queda aqui, eu vou entrar até com 2 taxas aqui. Ó. Por quê? Porque o gráfico, eu vou entrar com 2 taxas ali para você ver qual que é a ideia da movimentação. O gráfico, você tem que sempre pensar o gráfico como um grande movimento. Como assim? Aqui em binárias a gente não movimenta o gráfico. Você sabe disso. Em binárias o nome já diz. Você tem a opção de compra ou de venda. Então você vai ter uma oportunidade de compra ou de venda. Puxa vida, ó, pena que ele não pegou a outra primeira taxa aqui, ó, né? Ele pegou só as 2 de cima, mas sem problema. Você tem sempre a compra, a possibilidade de compra ou de venda. O que você tem que entender no gráfico é o seguinte, todas as vezes que você olha o gráfico, você tem que entender qual é a força que está imperando no mercado. Não adianta você querer ir contra o mercado. Não adianta você querer ir contra os movimentos. Não adianta você querer peitar o mercado. O mercado não tem aquela máxima, né, das sardinhas. Geralmente o autônomo ou o pequeno é chamado de sardinha. E nós aqui em binários, então, que não movimentamos o gráfico, nós não temos nem essa possibilidade de ser uma sardinha querendo peitar um peixe grande. Só o que acontece? Os grandes, ó o preço descendo e fazendo um movimento como eu falei. Tá vendo? Pena que ele não computou aquela primeira, né? Senão seria 3 taxas aqui direto. O que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente que todas as vezes que o gráfico apresenta uma movimentação em um contexto, existe o quê? Existe o tubarão do mercado. Quem que é o tubarão do mercado? O tubarão do mercado é aquela grande instituição que ela tem o poder de movimentar o gráfico lá no Forex. Então isso aqui é o tubarão. Isso aqui é o tubarão. Bonito meu tubarão, né? Ele não tem nada de cara de mal. Então esse é o tubarão do mercado. Às vezes, o que a pessoa pensa? Ela quer peitar o tubarão. Ela quer ir contra o tubarão. Ela quer ir de frente com o tubarão. Ela não está nem aí porque o tubarão está fazendo. Ela acha que ela vai apertar o botão e ela vai mudar o mundo. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa aqui? O grande do mercado vai abocanhar ela com o seu poderio financeiro. Eu uso de analogia para você entender, tá? Quem nós somos no mercado? Nós somos o leme. Não sei se você já ouviu falar do peixe-leme. O peixe-leme é o peixe que navega junto com o tubarão, aguardando o resquício das suas abocanhadas. Então, todas as vezes que o tubarão pega lá uma tartaruga, um leão marinho, sobra, né, dos dentes dele aqui, sempre cai comida em volta. E os lemes vivem da caça do tubarão. Ou seja, o que essa analogia eu estou trazendo para você aqui? Esses daqui no mercado são os impacientes. E esses aqui no mercado são os pacientes.
O que eu tenho que procurar sempre fazer? Eu tenho que sempre fazer o que o tubarão está fazendo. Por quê? Porque o dinheiro vai sair da mão do impaciente e vai vir para a mão do paciente. Enquanto esse aqui está peitando o tubarão, está peitando o grande do mercado, está indo contra os movimentos, contra contexto, contra a análise do gráfico em si, esses aqui ó, estão com paciência, vendo o que o grande do mercado está fazendo e está indo contra ele, aliás, a favor dele. Então aquele que está junto ao mercado com sua análise está sempre a favor de um movimento. Em contrapartida, o impaciente está contra todo o mercado. E aí, eu nem preciso ficar falando aqui quem vai se dar bem no mercado. Conseguiu compreender? Então, nesse movimento aqui, por exemplo, ó, por que eu falei para vocês, eu tracei aquela linha aqui? Por que eu tracei aquela linha aqui e falei para vocês, ó, o mercado ele pode descer até essa linha? Porque o gráfico me mostra que o grande do mercado já chegou numa região de liquidez, fez padrão em movimentação de queda e ele vai começar a vir buscar aqui ó, regiões de liquidez no meio do caminho. Ele vai começar a buscar regiões mais abaixo. Para quê? Para depois que ele descer até onde ele quer, mergulhar até onde quer, aí ele começa a ganhar lucros e fazer movimentação de alta. Mas para isso, eu tenho que entender o que ele está fazendo. Se eu não conseguir compreender o cenário do mercado, se eu não conseguir compreender qual é a ideia que ele quer fazer, qual é o objetivo dele, não tem entrada. Já entendeu? Por exemplo, aqui ó, em áudio JPY, né? Ele está fazendo uma movimentação interessante aqui. Ó. Ele está fazendo uma movimentação nessa região, ó, tá deixando esse candle aqui nessa região, com a possibilidade, deixa eu ver uma coisa aqui. Ó. Ele tem uma possibilidade de fazer movimento de queda aqui nessa região, nessa própria região. Aí você fala assim, Cadu, mas ele não está com pressão de alta ali? Mas a ideia já aqui nessa região é uma possibilidade de uma queda. Não significa que ele vai cair, desabar daqui dessa região e já vai começar a buscar região mais abaixo. Mas ele tem aqui, ó, ele tem posição aqui, travando o preço. Ele tem posição aqui, travando o preço. O único problema de eu entrar vendido já na região é porque ainda tem essas regiões aqui de pavio, ó. Essas regiões aqui que podem travar o movimento do preço. Mas a ideia do gráfico já é fazer um movimento como este. E o que esperar do gráfico nesse exato momento? Eu posso esperar ele fazer movimentos que compreendem justamente esse raciocínio meu, né? Lógico, de uma possível queda, ou eu fico fora do mercado. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu aguardo o gráfico fazer movimento, ou eu fico fora do mercado. Que nem, por exemplo, aqui. Eu tenho dúvida, o que eu faço? Eu posso ficar fora do mercado, porque ele não deixou um padrão exato nesse exato momento. Mas eu sei que ele tem a ideia de buscar fundo. Eu sei que ele tem a ideia de começar a desvalorizar o ativo ali na região. Então, nessa movimentação, eu começo a entender qual é a ideia do grande mercado. Eu vou ter que sempre ir a favor do grande mercado. Então, se eu vou comprar ou vou vender o ativo na região, eu tenho que pensar assim, eu vou interpretar o gráfico, interpretei o gráfico, entendi o que o gráfico está fazendo. Agora eu quero saber o seguinte, nessa minha interpretação, nesse meu entendimento do gráfico, esse gráfico ele tem a possibilidade de corrigir naquela região ou eu vou esperar um movimento melhor de movimentação? Eu posso fazer uma movimentação aqui de baixo? Posso. Eu posso esperar um movimento melhor? Posso. Aí vai depender da sua habilidade de trade ali. Se você prefere um movimento mais claro para fazer a sua entrada ou um movimento que já te dá a oportunidade de fazer um movimento junto com o grande do mercado. O movimento já está sendo feito. Eu já estou entendendo o movimento. Eu já sei o que está acontecendo. O que eu preciso? Eu preciso entender o encaixe do meu contexto gráfico. Eu preciso entender o exato momento que eu devo comprar ou vender.
Quando eu entendo isso dentro do contexto do gráfico, o exato momento que eu tenho que comprar e vender, isso é libertador, isso desbloqueia você de um jeito que você não faz ideia. Pode o mercado estar ruim, pode o mercado estar com pavio, não importa, você é capaz de fazer isso. Ó. Tá lá, olha que entrada perfeita. Entendeu? Olha as possibilidades que eu tive de fazer uma venda aqui. Eu tive possibilidade de fazer venda aqui. Não fiz. Por quê? Porque não teve contexto. Não fiz entrada aqui porque não teve contexto. Tive a oportunidade de fazer venda aqui. Não fiz porque não teve contexto. Quando foi ter contexto a minha entrada? A minha entrada foi ter contexto quando este candle me deixou um padrão numa região dentro de uma movimentação, me mostrando então a possibilidade de eu entrar vendido. Poxa, Cadu, então quer dizer que eu posso saber que eu tenho que vender no gráfico, eu posso saber que eu tenho que comprar no gráfico. E isso, o estudo da análise gráfica te mostra, olha, esse gráfico você tem que comprar comprado, trabalhar comprado. Este gráfico você tem que trabalhar vendido. O próprio mercado te diz isso. O próprio movimento do gráfico te diz isso. Agora, entre você entender o movimento, entre você entender todo esse contexto e o momento de você apertar o botão, entra todo esse contexto que eu falo. De gráfico, região, tendência, padrão de vela e a entrada a favor do fluxo do movimento do mercado. É aqui que eu vejo o que o tubarão está fazendo. É aqui que eu vejo o que o grande do mercado está fazendo. Poxa, se o grande do mercado está olhando para mim com um sorrisinho dizendo assim, Cadu, eu vou vender. Só que para eu vender, eu tenho que interpretar o gráfico para entender o momento certo de comprar ou vender em suporte e resistência. Porque não adianta eu entender assim, ó, suporte e resistência é fácil, como eu ouço por aí. Suporte e resistência é fácil. Chegou em resistência, vende. Tá, a pessoa que chegou aqui, ó, resistência, vende. Né? Até daria bom aqui, ó. Teria dado uma venda boa. Ah, ela estaria esperando aqui nesse movimento. Muitos aqui, ó, fariam igual eu falei no outro vídeo ali, no outro trade. Depois desse candle, a pessoa entraria comprada. Por quê? Por que ela entraria comprada? Porque ela estaria vendo assim, ó, tendência está de alta, tem volume de compra, eu vou comprar. Não é assim que a pessoa enxerga? Só que esse é um contexto que ela está vendo aqui, ó, por enxergar só esse exato momento. Quando você tem a amplitude da análise gráfica e você consegue entender esse método que eu falo, que é justamente você aprender a análise gráfica passo a passo, você começa a ver o gráfico de outra forma. Você começa a entender esse big player, né? Esse grande movimento gráfico e como você deve se comportar para ir a favor dele. Aí então você vai saber o momento certo de compra ou de venda em região de suporte e resistência. Esse saber interpretar, esse saber ler o gráfico, que é justamente como analisar para você poder como operar com um padrão de vela ali na região, é que vai fazer com que você tenha consistência, é que vai fazer com que você tenha paciência, que você seja disciplinado e você seja capaz de fazer trades tranquilos com uma capacidade técnica incrível. Ó. Eu não fiz uma venda aqui, e o que está acontecendo com o gráfico? Continua caindo. Então é um trade que você pode fazer em qualquer mercado, não simplesmente em binárias. Só que você tem que ser um trader, né, paciente. Por quê? Porque você vai tirar o dinheiro da mão dos impacientes e vai levar para você. Por quê? Conhecimento gera o quê? Liberdade. Essa liberdade tem a ver com liberdade financeira também. Então o paciente é capaz de desenvolver isso na sua vida. Lembrando que um impaciente não tem o quê? Conhecimento técnico suficiente. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Suficiente. Ele não vai ter conhecimento técnico suficiente. Por isso que sem conhecimento técnico
ele acaba fazendo o quê? Ele não consegue entender contexto, ele não consegue entender movimento do mercado, ele não sabe o que o gráfico está fazendo, aperta o botão de qualquer jeito e vai perdendo, entregando dinheiro para o mercado. Ó, o gráfico continua caindo, ó. Aquele que comprou aqui pensando que o mercado está subindo, está apanhando do mercado, está tomando loss. Aí tem aquele que compra aqui, toma loss, compra aqui, toma loss, compra aqui, toma loss. Aí ele vai tomando loss, aí ele compra, aí dá bom, aí ele compra aqui, toma loss, compra aqui, toma loss. Porque ele está na cabeça dele ainda que o mercado, que os grandes estão querendo comprar. E não, já inverteu o mercado já está com outro contexto, está com outro movimento. Por isso a importância de você saber interpretar o gráfico para o momento certo de compra ou venda em suporte resistência, em região de suporte resistência. Aí você é capaz de fazer uma entrada como essa em Audi JPY, uma entrada como essa em Audi JPY, né? Pena que ele não pegou as 3 taxas minhas, mas ó, a venda foi aqui na região, já entendendo toda essa movimentação, né? A primeira entrada foi aqui, depois a outra entrada foi aqui, no mesmo ativo Audi JPY. Como eu já entendi o que o mercado queria fazer, lembra sempre do peixinho lá. Eu vou junto com o mercado, não vou contra o mercado. Não sou louco, não quero ser tragado, não quero tomar loss, ó, e o mercado continua derretendo. Então em Audi JPY aqui, 2 entradas positivas, Euro JPY, aquela compra aqui na região, ó, e agora o preço estagnou aqui, travou, consolidou, né? Olha que coisa feia, cheia de doji. Aqui praticamente com 2 taxas nessa região, fazendo aqui um 4-0 tranquilo. Por quê? Capacidade técnica gera conhecimento, conhecimento gera resultado. Você é capaz de interpretar o gráfico e saber o momento certo de compra ou venda em região de suporte e resistência. Basta aprender, basta seguir um método passo a passo, basta aprender a tão sonhada análise gráfica que eu falo. Se você quer aprender, quer acelerar os seus conhecimentos, quer ter essa técnica e quer saber como se faz, o treinamento está aí, onde eu vou ser o seu professor tutor, vou te ajudar a descobrir os segredos da análise gráfica e vou te ajudar a caminhar para aprender como é que se faz. O suporte é diretamente comigo, o suporte é ligado diretamente a mim, tá bom? Não tenho bom aluno, não tem equipe para te responder, sou eu mesmo. Ao fazer acesso ao treinamento, o seu acesso é para a vida toda. Todas as aulas que eu subo, todas as modificações no treinamento, você vai sempre receber e vai ser atualizado. Você que está aqui no YouTube, todos os dias eu continuo subindo aulas aqui, pelo menos enquanto tiver essa contrapartida de vocês, né? Os seus comentários, os seus likes, a ajuda para eu entender que realmente vocês estão a fim de aprender, eu vou estar sempre aqui subindo algumas dicas, falando sobre o gráfico, para te ajudar a direcionar a sua visão no gráfico e você a compreender melhor esse mercado. Tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem deixar um comentário. Fica com Deus. Fui!